Olá, empreendedor! Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. Seja sempre bem-vindo. É muito importante que a gente converse hoje sobre uma temática que tira o sono, literalmente, dos empreendedores, que é o processo de due diligence. O que vem a ser esse processo de due diligence, né? De toda essa verificação, ou traduzindo, da diligência prévia. Essa é a questão que tira o sono, é um termo comum no mercado de startups, que representa o levantamento de informações, algumas questões relacionadas a documentos. Então, você quer saber como é que faz isso? Você quer saber quais documentos? Você quer saber o que significa due diligence? Já escutou falar, as pessoas falando sobre esse processo? Já escutou falar da dificuldade de fazer toda essa questão? Então, acompanha, fica aqui no vídeo, acompanha o material para a gente poder destrinchar esse processo do que é due diligence. Toda empresa, toda startup, ela precisa passar por esse processo em algum momento, principalmente no momento de captação de recursos. Então, o que vai acontecer é que isso acaba gerando confiabilidade no processo, assegura que os investimentos futuros possam aparecer. Enfim, tem um monte de desdobramentos oriundos desse procedimento tão famoso chamado due diligence. Então, vamos lá para a gente poder entender, conhecer os benefícios, né? Lógico, você ao conhecer como é que faz esse processo, ao conhecer o que significa esse processo, é muito melhor para você, para sua startup, sua vida como empreendedor, como startupeiro, para que você consiga direcionar corretamente, já deixar isso o mais mastigado possível, para que consiga facilitar a sua vida no futuro, tá certo? Então, os benefícios são muito grandes desse conteúdo, acompanha, fica até o final. Já peço, inclusive, para você dar o seu like, inscreva-se no canal, já acompanha o conteúdo, né? E se você gosta desse conteúdo, já dá o seu clique aí, realmente, para poder dar relevância, né, nas plataformas aí das redes sociais, para que a gente consiga construir cada vez mais conteúdo direcionado para você, principalmente você que quer montar a sua startup do zero. Vamos começar então, direcionado? Então, primeiro, due diligence, tradução, diligência prévia. Essa questão, esse termo, ele está associado a você fazer um processo de investigação de oportunidades de negócio. Para fazer essa investigação, a gente faz um levantamento profundo de um conjunto grande de documentos que refletem a operação da startup. Esse processo de due diligence, ele é obrigatório em determinadas situações, mas na maioria absoluta das vezes ele é um processo voluntário. Por quê? E por que voluntário? Justamente porque deve ser direcionado especialmente nas situações que a própria startup ela tem interesse em conseguir investimentos, em crescer, em direcionar, e é por isso que vale muito a pena a gente pensar com muita cautela como fazer esse processo, ficar atento aos documentos, a todo o procedimento para poder fazer esse direcionamento, né? Então, é um procedimento que é obrigatório em determinadas situações, mas na maioria absoluta das vezes é feito de maneira voluntária, até porque no momento que se tornar obrigatório, você já tem isso antecipado. Essa diligência prévia, ou esse due diligence, né? Ele se refere a esse processo de investigação. Por que a palavra investigação? Porque aqui remete a gente, através do levantamento de documentos que explicam a operação da startup, a operação da empresa, elas de fato explicam aspectos de gestão, de acompanhamento, do histórico da startup ou de qualquer empresa. Teoricamente falando, due diligence poderia ser feito para qualquer empresa do mercado. É que muitas empresas não fazem porque não tem a variável de interesse de investidores ou de pessoas que querem entrar com um investimento maior, essas questões todas, né? Ou seja, novos sócios interessados no negócio. Muitas empresas ditas tradicionais não passam por esses ciclos, mas a startup, por natureza, ela passa por esses ciclos. Então, como há interesse de pessoas externas, por essa questão que é muito importante que faça então essa investigação prévia. Em algumas literaturas fala investigação de uma oportunidade de negócio que o investidor poderá, deverá ou poderá aceitar
para poder avaliar os riscos da transação. Então, ao levantar esses documentos, o investidor ele consegue ter mais clareza no que ele está se metendo, literalmente, né? Onde ele está botando o seu dinheiro. E ao entender os riscos da operação, tamanho da operação, se tem alguma certidão negativa de débitos, se tem alguns procedimentos jurídicos, recursos humanos, de processos internos, de documentação, de problemas do passado, ao fazer todo esse levantamento, o investidor ele consegue mensurar o risco que ele vai se envolver. E aí, com base nessa avaliação do risco, ele vai decidir se é interessante para ele continuar com o processo de investimento, ou seguir com o processo de investimento, ou até iniciar o processo de investimento, ou se ultrapassou os limites do risco esperado ou tolerado, e ele refuta a tese, ou seja, ele não tem interesse em fazer o investimento. Então, o processo de due diligence, teoricamente falando, toda empresa deveria fazer em algum momento, mas isso é particularmente comum nas startups justamente pela característica do conceito de investidores interessados em aportar recursos no negócio. Mas entenda que mesmo numa empresa tradicional, o due diligence também vai acontecer caso haja aportes de novos investidores, isso é normal. Se você parar para pensar, sempre que você abre conta em um banco ou em alguma instituição financeira, além da análise de crédito, acontece só que de maneira automática esse due diligence, né? Faz levantamento dos seus documentos, da sua vida pregressa, além das informações de crédito. Então existe, né, um mini due diligence automatizado, com base em algoritmos e tudo mais. No caso das empresas, precisa levantar alguns documentos, não apenas documentos por documentos, mas sim documentos que consigam descrever e mostrar as operações que a empresa tem, todo o processo, o fluxo da empresa, para que possa mensurar esse cálculo, esse risco, né? Em um bate-pronto, né, uma série de perguntas e respostas que eu quero fazer para vocês aqui, né, que eu anotei aqui para vocês, por exemplo, quando é feito esse processo de due diligence? A princípio, você tem que ter isso pronto o tempo todo. Professor Lauton, mas o que é isso pronto? Eu falo, calma, já vou responder para você já, né? Essa questão de que documentos, como é que é isso? É apresentado em formato de papel, essas coisas todas, né? A gente vai apresentar, mas quando que é feito? De uma forma geral, você tem que estar com isso pronto, mas existem alguns momentos específicos onde isso é particularmente necessário. De uma forma geral, ele é feito quando vai acontecer ou há um interesse em pessoas de fora, né, externos, terceiros, tem um interesse em investir na sua empresa. No momento em que há pessoas externas, né, terceiros que têm interesse em investir na sua empresa, o processo de due diligence começa a se tornar algo muito relevante. Por quê? Porque eu estou na empresa, eu conheço a empresa. Você tem uma pessoa que, apesar de ser externa, ela tem contato diretamente com você, com a sua empresa, ele conhece a empresa, né? Agora, imagina o seguinte, mesmo essa pessoa conhece a empresa, mas ela não tem todas as informações da empresa, então já convém você pedir ou apresentar algumas informações, certo? Agora, imagina alguém que não conheça a operação da sua empresa, por exemplo, um investidor institucional, um fundo de investimento, uma rodada de investimentos, né? Ou seja, todas essas questões, isso é importante para ter uma noção muito clara do que deve ser feito durante o processo de investimento, ou seja, entender como é que funciona a startup, entender o que está envolvido na startup, entender o que a startup fez até este momento presente. Esses documentos, eles relatam a história, né, de gestão da empresa, que essa é a próxima pergunta, como é feito e para que serve? Ele serve justo, como ele é feito? Né? Ele é feito através do levantamento de documentos, essa é a primeira coisa. Ele é feito com esses documentos, alguns documentos oficiais, outros são documentos gerenciais,
e você apresenta em formato de documento. Se vai ser um documento físico, vai ser um arquivo eletrônico, isso é relevante, tá? De uma forma geral, você mantém os dois. Você tem documentos que são físicos, assinados, né? Autenticados, e que você pode transportar isso como documento virtual, né? Por exemplo, um PDF completo para facilitar a leitura, um sumário, a indicação dos documentos que estão presentes, até aí para poder facilitar na entrega hoje. Às vezes você tem investidores que moram em outras cidades do estado, então para poder agilizar o processo. Mas em algum momento oportuno, você vai precisar ter esses documentos à sua disposição, né? Muitos documentos são documentos oficiais, inclusive, são certidões negativas, essas questões todas, né? Então, como é que é feito? É feito dessa forma, através do levantamento de documentos, sejam eles documentos de certidões, né, ou oficiais, ou documentos gerenciais, que são documentos formais, ou oficiais. São esses documentos que você tira como certidões, declarações públicas, essas questões todas. Os documentos gerenciais são aqueles documentos que são produzidos dentro da empresa ou por intermédio de um escritório jurídico ou contábil para poder atestar determinadas questões, como, por exemplo, fluxo de processos internos, procedimentos internos, informações de produto, de processo interno. Então, e para que serve? Eles servem para demonstrar todo o fluxo operacional da empresa, a vida pregressa da empresa até aquele presente momento. Quais foram as atividades de gestão que a empresa seguiu até o presente momento. Quem é que faz essa documentação? A própria startup faz isso, sejam os gestores, muitos documentos o próprio gestor pode fazer, e havendo alguma complexidade ou havendo alguma exigência, ele pode buscar essas informações nos órgãos públicos, né, nos caminhos públicos, nos endereços que tinham as certidões, mas ele mesmo pode fazer, e em determinadas situações pode ser exigido que um agente externo assine esses documentos. O que é esse agente externo? Tende a ser prioritariamente o seu escritório jurídico ou seu escritório contábil. Por exemplo, digamos que você tenha que apresentar um demonstrativo de contas a pagar e receber, né? Digamos que seja uma exigência dessa daqui, você pode solicitar para o contador atestar, ou seja, ele faz uma relação de documentos a pagar e a receber, ele atesta isso, assina, coloca lá o CRC, ou seja, ele atesta que essa informação é real, né? E você pode ser demandado por situações como essa. Então, quem é que faz? A própria startup produz documentos, e em situações que se espera que um agente externo, um agente terceirizado, assine isso para que não tenha o viés interpretativo, né, da startup, ou que seja uma questão independente, você pode solicitar serviços. Prioritariamente esses serviços são serviços jurídicos ou contábeis. Hoje nós temos serviços de compliance, né, de governança. Hoje nós temos serviços de finanças as a service. Hoje nós temos serviços de contadores externos, né, gerentes, gestores financeiros externos que também podem atestar. Auditorias também podem fazer, câmaras de avaliação de negociação, ou seja, é um agente externo que pode fazer. Qual que é a obrigatoriedade de fazer um due diligence? Teoricamente falando, se for uma empresa que não tenha nenhuma obrigação fiscal para apresentar documentos, por exemplo, você não é obrigado a apresentar um balanço, um demonstrativo de resultados, essa é só uma informação mais gerencial do que jurídica. Se é uma SA, isso é obrigatoriedade de fazer a apresentação, isso inclusive na esfera pública, né? Você faz publicamente, você publica no jornal, né? Por isso que você vê que no jornal tem as temporadas de balanços, né? Que as empresas publicam os balanços do ano anterior. Então isso é uma obrigatoriedade, mas muitas pequenas empresas, por exemplo, não têm obrigatoriedade. Então, qual é a obrigatoriedade? Do ponto de vista jurídico em si, não entra por esse mérito. Agora, eu faço a pergunta para você. Se você fosse fazer um investimento em uma empresa, você não gostaria de saber os documentos da empresa, a história da empresa, quais foram as ações que ela fez, quais foram os processos de gestão que ela aplicou? Você não se sentiria mais confortável recebendo essa informação? Não é? Com certeza, você se sentiria muito mais confortável recebendo, né, tendo acesso a documentos que mostram os números da empresa, os processos que a empresa aplicou. Então, a questão da obrigatoriedade é mais que uma obrigatoriedade, é um processo que facilita negócios.
Então, eu digo para você que, ainda que não exista uma obrigatoriedade jurídica de fazer isso, né, em determinadas condições da empresa, por exemplo, uma empresa pequena não tem uma obrigatoriedade de fazer isso, mas na prática, se você tiver relacionamento com os investidores, eles vão te cobrar esse processo. É inevitável. Eles vão te cobrar não por uma questão de obrigatoriedade, eles vão te cobrar porque eles querem ter segurança e certeza de onde eles estão colocando o dinheiro deles. Então acontece de fato uma obrigatoriedade social à medida que os investidores só colocam dinheiro no seu negócio, na sua startup, no seu projeto, se você apresentar os documentos de due diligence. Se você não apresentar os documentos, eles não farão aportes de capital no seu negócio. Então aí a questão aqui é mais que obrigatoriedade, você quer receber os aportes, você quer receber os investimentos? Então toca fazer o due diligence, né? De que forma que é feito esse documento, né? Mais do que um documento, é uma pasta de documentos, né? Então, de que forma que é feito? Você faz fazendo o levantamento e a produção dos documentos que são solicitados de uma lista de documentos que usualmente são pedidos, né? Então, de que forma que é feito? É feito com a produção desses documentos, seja com certidões públicas, certidões negativas, seja com o levantamento de informações fiscais, jurídicas e contábeis, seja com a impressão, a cópia, a guarda ou a reprodução de informações públicas, como por exemplo o faturamento, a razão social, o contrato social, o endereço fiscal da sede, a quantidade de sócios, os termos que já foram previamente combinados entre os sócios, os contratos feitos, as notas fiscais vendidas para os clientes, os documentos de recrutamento e seleção, de contratação de colaboradores, enfim, isso daqui a pouco a gente vai falar com mais ênfase, né? Mas de que forma que é feito? É feito com a produção de documentos, seja através das certidões, seja através desses documentos contábeis. E a próxima pergunta, né? Que documento se refere? A lista de documentos nós vamos conversar, mas que documento se refere? Tende a ser documentos fiscais, jurídicos, contábeis e gerenciais. Fiscais, documentos que demonstram a natureza da empresa, né, e a questão operacional da empresa, né, no sentido mais amplo de todos, né. Documentos contábeis, a gente está falando dos documentos que são obrigatórios, como por exemplo, ou às vezes não, dependendo da empresa, mas documentos que demonstram, né, a evolução das operações da empresa, como por exemplo, total de ativos, total de passivos, total de contas a pagar, total de contas a receber, salários, ou seja, são informações contábeis. Informações financeiras podem ser algumas obrigatórias, né, como por exemplo, nós temos aí o total do faturamento, né, o total de receitas e despesas, né, essas questões todas, e outros documentos que são gerenciais que demonstram a evolução da empresa, como por exemplo, informações sobre eventos que a empresa participou, que são documentos que você pode relatar, né, entre uma infinidade de outros documentos que a gente vai entrar com mais detalhes aqui, certo? Quanto tempo demora fazer o processo de due diligence? Aí vai com você, né? Se você tiver a casa organizada, pouco tempo, chuto que em 15 dias você consiga fazer, né, um bom direcionamento. Se a sua casa estiver totalmente desorganizada, você pode demorar 3 meses, 4 meses para fazer a pasta de documentos. Agora, o que significa essa organização? Por exemplo, você tem o seu cartão de CNPJ já disponível, você tem o contrato social já disponível, o acordo de sócio já está à disposição. Onde é que você guarda as suas notas fiscais? Os contratos de parceria, eles estão aí fáceis, seus contratos com os clientes. Os clientes têm contrato com você? Essa é uma pergunta, porque muita gente vende sem contrato, às vezes o modelo não prevê contrato, enfim. Você tem que ter todas essas informações disponíveis. Seus dados bancários estão à disposição, ou seja, quanto tempo demora? Depende de quanto você está com a casa organizada ou não. Partindo do pressuposto que a sua casa esteja totalmente organizada, um espaço de 15 dias a um mês, ou seja, de 15 a 30 dias, um mês, você consegue organizar todos esses documentos. Se a casa estiver muito desorganizada, duvido que antes de 3 meses você consiga organizar. Por quê? Porque além das questões naturais da operação do seu negócio, afinal de contas, o seu negócio continua funcionando, né? Além disso,
você precisa produzir e organizar os documentos. Então, sim, pode demorar um pouco mais de tempo, certo? Né? Quanto custa fazer o processo de due diligence? De uma forma geral, muitas certidões são retiradas gratuitas, aquelas são as certidões oficiais, por exemplo, certidão negativa de débitos da prefeitura, ou seja, certidão negativa de débitos do INSS, né, da Previdência Pública, ou seja, esses documentos eles são gratuitos, então você não paga nada por eles. Alguns documentos, talvez você precisa pagar, porque você precisa, talvez, da utilização de serviços externos, como, por exemplo, um documento que solicite que o contador ele ateste aquela informação. Uma vez que o contador produzir um documento, você vai ter que pagar pelos serviços contábeis que foram adquiridos. É uma possibilidade. Então, pode acontecer de você ter gastos com prestação de serviços terceiros, escritório jurídico, escritório contábil, escritório de compliance, né, de governança, talvez algum aspecto logístico, de você ir lá buscar um documento e retirar. Então, o custo, né, quanto custa, lógico, ele varia conforme a quantidade de documentos que são solicitadas, a organização da sua casa estiver totalmente desorganizada, a tendência é que você tenha perdido documentos, e aí você tem que fazer rastreabilidade desses documentos, identificar de onde que tem para você conseguir um novo original, ou você tinha um documento que estava em péssimo estado de conservação, e você talvez tenha que pedir uma segunda via, ou seja, pode acontecer essas situações, é absolutamente normal que aconteça essas situações, então você precisa poder direcionar esse aspecto. Mas, em termos gerais, se você contratar um serviço de due diligence, isso pode custar R$2.000 a R$5.000 para fazer se você for uma pequena empresa. Se você for uma empresa maior, isso pode custar R$10.000 ou R$15.000. Se você for uma empresa muito grande, de repente você precisa contratar uma auditoria, e a auditoria pode cobrar R$60.000, R$100.000 para fazer esse processo. Considerando startups, né, pequenas empresas, startups sempre dentro do recorte das empresas enxutas, né, das empresas menores, isso pode custar aí de R$2.000 a R$5.000 para você fazer esses documentos, ou o máximo que você puder adiantar, isso diminui o custo, ou seja, se você já tem relação de notas fiscais, já tem essa organização, você já tem essas informações disponíveis, custa cada vez menos. Então aqui fica um detalhe, a organização, ela diminui os custos, isso é fato. Como é que você pode comprovar esses documentos? Uma vez que você tenha lá uma certidão oficial, geralmente vem com endereços eletrônicos que possam ser confirmados. Então, uma certidão negativa de débitos, por exemplo, ela tem um código lá que as pessoas, ao consultar aquele código, eles atestam a veracidade daquele documento. Se for um documento gerencial, a forma de comprovação tende a ser com a assinatura de serviços externos, como, por exemplo, a assinatura do escritório contábil ou a assinatura do escritório jurídico. Então, a assinatura do documento contábil, do escritório contábil, ou a assinatura de um escritório jurídico. Então, essa é uma possibilidade que você pode fazer para comprovar esses documentos. E, principalmente, em alguns casos, precisa mostrar o histórico do que foi contratado. Então, às vezes, você tem que não apenas ter o relatório, mas também apresentar um exemplo. Me apresente as notas fiscais dos últimos 6 meses. Você tem que ter um controle, seja uma pasta eletrônica, seja um acesso a um sistema, não importa. Assim, eu quero saber, você está dizendo que você faturou R$30.000 por mês. Eu quero checar a fonte desses R$30.000. Pois não, tudo bem. Está aqui acesso ao sistema, você vai ter acesso lá à divulgação lá das informações para pagamento do imposto de renda, eu tenho determinada data, enfim, tudo mais, essa questão toda, eu vou lá e faço a consulta diretamente ao sistema. Você pode comprovar esses documentos dessa forma. Outra alternativa, determinados documentos você pode ter assinatura reconhecida por firma, outros documentos você pode ter uma cópia autenticada, enfim, mas você pode comprovar toda essa documentação, é possível, absolutamente possível, né, todos eles, mesmo documentos gerenciais, como por exemplo, um relatório que diz a quantidade de pessoas que trabalham na empresa, total de funcionários. Não tem nenhum documento oficial que faça isso, mas enfim, você pode fazer isso, né, você fala dessa questão, né, você produz esse documento, você pode ter esse documento aí à disposição para você, seja com uma assinatura do contador, ou enfim, é uma forma de você fazer a comprovação desses dados. Serve principalmente para quais finalidades o due diligence?
Isso nós já conversamos. Ele tem a principal funcionalidade ou finalidade. No momento em que acontece um possível investimento, o investidor ele vai querer saber os riscos da operação. E para saber os riscos da operação, nada melhor do que entender como é que funciona a operação. E para entender como é que funciona a operação, ele faz esse processo de due diligence, que vai levantar documentos gerenciais, contábeis, financeiros, enfim, que a gente pode ter mais, assegurar, né? A gente tenha mais confiabilidade nas empresas. Para quem devo apresentar esses documentos? Você apresenta esses documentos para o investidor, para o fundo de investimento, para o Venture Capital, para o portal de crowdfunding, portal de captação de recursos. Ou seja, é para esse público que você apresenta a documentação do due diligence. Você apresenta para o investidor. Se tiver negociação direta com o investidor, você apresenta para o investidor. Se tiver um escritório de intermediação, você apresenta para o escritório vai repassar para o cliente deles. Se você tiver num portal de captação de recursos, você apresenta para o portal, para o fundo de investimento, para o Venture Capital, para o Venture Builder, né? Para o hub que você está integrado, se apresenta para esse público, porque esse público depois vai direcionar, vai fazer uma análise, ele pode refutar as documentações, é importante deixar claro, pode refutar, ele pode rejeitar essa documentação, falar, não, essa documentação ela não representa a verdade da sua empresa, por conta disso. Então tem que ter, né, bom senso, tem que conhecer, tem que entender bem, precisa ter gente que conheça bem o procedimento, certo? Mas serve principalmente para essa finalidade no investimento e você apresenta para os investidores de direito prioritariamente, né? Sendo que se você não tem contato direto com o investidor, às vezes você tem contato direto com a plataforma, você apresenta para a plataforma, né? Então esse é o direcionamento, ok? No momento de um aporte de recursos ou investimentos, eu serei cobrado pelo due diligence? A resposta é, com certeza, seguramente você vai ser cobrado sim, vai ver aquela lista enorme de documentos e você vai ter que produzir esses documentos, você pode ter certeza, não vai acontecer nenhum investimento, nenhum investidor neste mundo fará um investimento sem verificar a documentação. As únicas exceções de gente que faz investimento sem a documentação é o famoso FFF, famílias, né, Family, Friends and Fools, famílias, amigos, né, familiares, amigos e pessoas que acreditam no seu potencial logo de cara. Então pode ser aquele seu parceiro, pode ser aquele seu primo, pode ser uma pessoa que você conhece há muito tempo, que confia em você, fala, ó, tá aqui o dinheiro, der certo deu, né? É o dinheiro da avó. A avó não pede due diligence, certo? Né? A mãe não pede due diligence. O pai talvez peça, mas a mãe, a avó, a tia não pede due diligence. Vai lá, filho, vai, confia em você, toma aqui o dinheiro, vai lá, faz. Então, os seus amigos talvez peçam a documentação, mas provavelmente não. Você está dizendo, pô, confio em você, vai lá, faz aí, depois a gente vê o que dá, tomara que dê certo. Então, de uma forma geral, no momento de aporte de recursos, tirando essas condições, principalmente são os primeiros momentos, os primeiros passos de uma startup, mas no investidor institucional, no fundo de investimento, no Venture Capital, no Hub, lá na aceleradora, no conjunto de investidores institucionais, todos eles vão pedir, seguramente, em 100% das vezes, eles vão pedir a documentação do due diligence, né? Existe algum padrão para fazer uma lista, né? Então, para fazer o due diligence, ou uma lista padrão de documentos? E a resposta é, pasme, não tem um padrão. Tudo bem, alguns documentos são básicos e todos eles pedem, mas padrão mesmo, assim, ó, essa é a lista padrão, não tem. Por quê? Primeiro porque as operações, elas têm características distintas. Você pode ter operações que precisam de muita mão de obra, você tem operações que precisam de muita tecnologia, você tem operações que dependem de muitas operações e às vezes o peso de documentos específicos podem ser maiores conforme o tipo de operação. Então uma operação que demanda de muitos colaboradores, talvez o peso de documentos que comprovem os colaboradores, que envolvam os colaboradores, tem um peso muito maior. Então para esse tipo de startup ou para esse tipo de investidor, esse documento pesa mais.
Pode ser que para uma outra operação, até para um outro investidor, talvez o que vale a pena é o documento financeiro. Agora, existe sim um conjunto de documentos, né? Uma lista padrão que essa, na maior parte das vezes, os documentos são solicitados. Então, é em toda a situação que vai ser solicitado? Não, não é em toda a situação, mas na maior parte das vezes, esses documentos, eles tendem sim, né, a ser solicitados. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é checar quais são esses documentos que acontecem na maior parte das vezes, tá? Então, aqui a gente vai fazer um trabalho, né, de passar para vocês, eu vou explicar para vocês agora, os documentos são mais comuns, ok? Que são aqueles que as pessoas estão mais acostumadas a ver, né, acontecendo, pedindo documentos para vocês, tá? Então, é isso que a gente precisa enxergar, tá? Então, a gente vai ter, sim, um conjunto de documentos que podem acontecer mais, com mais ênfase, vamos colocar assim, né? Tem documentos que podem pedir com mais informações, né? Então, não é sempre que isso vai acontecer, mas a gente tem, de fato, uma relação de documentos que são mais enfáticos. Querem saber quais são os documentos? Então, posso pedir para vocês já se inscreverem no canal aqui? Se inscreve no canal, aproveita, vamos falar agora dos documentos que são mais pedidos, tá bom? Então, já dê o seu like aqui e aí segue agora, acompanha aí, que agora vem, né, para a gente fechar com chave de ouro aqui e checar. Bom, primeiro, documentos fiscais de cadastro, tá? Essa é a primeira coisa. Então, você tem lá contrato social, cartão do CNPJ, enquadramento tributário, ou seja, os documentos dos sócios, né? Então, são aqueles documentos cadastrais e fiscais, são os documentos básicos, né? Depois você pode complementar com as informações financeiras. E aqui é importante deixar claro que eu estou apresentando um resumo, tá? Você pode ter mais ou menos documentos, ok? Aí você pode ter as informações, como por exemplo, os documentos financeiros. Que documentos financeiros são esses? Podem ser, por exemplo, documentos que relatam, por exemplo, faturamento, entradas e saídas, né? Pode ser documentos que falem sobre gastos, vendas. Pode ser, por exemplo, documentos que remetem aos pagamentos. Ou seja, são documentos financeiros que eles são bastante relevantes para poder explicar melhor toda essa informação que é exigida pelos investidores. Além disso, detalhamento do quadro societário. Isso sim é fundamental. Quem é sócio dessa empresa, quanto cada um tem. E em startup pode acontecer que alguns outros participantes, eles ainda não são sócios junto à Receita Federal, mas já existe, por exemplo, uma promessa de participação. Por exemplo, na House of Startups, o nosso hub que conecta mentores, startups e investidores, a House of Startups, ela fica com 1% das startups mediante o processo de mentoria e todo o apoio. Isso lá no site da House of Startups está tudo descrito, é tudo público, os documentos são públicos, estão abertos, os contratos estão abertos, qualquer um que entrar ali, você consegue acompanhar. Lá tem um dos documentos que tem lá, por exemplo, a gente tem direito a uma opção de compra, uma participação de 1% na startup. Ou seja, esse documento, uma vez que a startup tem esse contrato assinado, tem que apresentar. Por quê? Porque os investidores querem saber. Além de vocês, digamos que sejam 2 sócios, cada um tem 50%. Tá, mas além desses 50%, isso está na Receita Federal, tem mais alguma promessa de participação para alguém? Ah, sim, por exemplo, na House of Startups, lá, eles têm direito a 1% de como opção de compra de 1%. Nós temos aqui um investidor também, que fez investidor, meu tio fez investidor inicial lá, ele deu lá X mil reais para a gente prometeu 5% da empresa, certo? Então, sim, tem outros documentos, são, por exemplo, contratos de vesting, acordos de mútuos, acordos de opção de compra, né? Então, esses termos são obrigatórios. Esse sim, o investidor vai querer saber, porque esse afeta diretamente na estrutura do quadro societário, que a gente chama de cap table, ok? Acordo de sócios. Muitos fundos pedem isso.
O que é o acordo de sócios? É um documento que estabelece as regras que os sócios têm dentro daquela sociedade. Não é simplesmente, cada um tem 50% de participação. Também por exemplo, quando é que a gente tem direito à participação, no caso de saída de um, o que é que faz, qual que é a regra de participação de cada um, quais são os descritivos das atuações de cada um, se um vier a falecer ou sair da empresa, qual é o procedimento, ou seja, acordos de sócio, tá? Então esses acordos, eles são importantes também, de uma forma geral, é importante que você já tenha esse material disponível, certo? Aditivos ao contrato, quando aplicáveis, ou contratos de vesting, opções de compra, contratos de mútuos conversíveis, distribuição de ações, aquele chamado stock option para funcionários. Então, esses documentos podem ser solicitados também. Além disso, é importante que você tenha contratos com fornecedores e contratos com os clientes. Dependendo da sua operação, contratos com fornecedores, contratos com clientes são muito importantes. Exemplo, digamos que você tenha uma startup que faça intermediação entre, tipo marketplace, né, entre prestadores de serviços e usuários. É importante que a gente tenha contrato com os prestadores de serviços para saber, por exemplo, a idoneidade, né, desses prestadores de serviços. Então, a gente tem lá a avaliação, CPF, RG, endereço fiscal, todas as informações desses prestadores de serviços. A gente puxou lá uma certidão negativa aí criminal dessas pessoas, ou seja, pensando, por exemplo, nos aplicativos de transporte. Eu entro dentro do carro de uma pessoa, não sei qual que é o histórico dessa pessoa. Então, você tem isso, você precisa até para se respaldar. E às vezes, você tem, sei lá, milhares de prestadores, você precisa ter uma pasta com todos eles. Não importa quantos tem, são milhares, ótimo. Você tem de todos? Tá bom, porque se der algum problema, você vai ser questionado juridicamente. E aí, o que o investidor quer saber? Ele quer saber, você tem essas informações? Se eu pedir nem que seja por amostragem, você tem, por exemplo, 10 mil motoristas cadastrados. Se eu pedir por amostragem 50 motoristas, você vai ter de todos eles? Tá, então eu vou pedir por amostragem. Ou seja, você tem que ter, de qualquer forma. Pode não necessariamente apresentar aí num documento só, você pode ter um resumo, você pode ter o nome dos investidores, você pode ter o nome do arquivo que está os investidores, e aí a gente pode ter até complementos, mas é importante que tenha. Às vezes você tem uma operação que uma das coisas que você faz, por exemplo, é um fornecimento digamos que você está fazendo uma startup que mexe com processos químicos e esse processo químico você faz testes de produtos. E dentro desse processo químico, uma das coisas que você faz é o fornecimento de matéria-prima. E precisa ter um fornecedor que faça isso para você. Bom, se esse fornecedor para de fornecer para você, como é que fica a sua startup? Quer dizer, você imediatamente para de produzir? Por isso que tem que ter um contrato com o fornecedor. Então, nessa situação, o contrato com o fornecedor tem um peso muito grande. Pode ser que um contrato com um cliente seja um peso muito grande. Digamos que você seja uma startup B2B, né? Que é o business to business, é negócio a negócio. Ou seja, você é uma empresa que vende para outra empresa. Às vezes o contrato fechado com outra empresa é muito relevante, porque se ela parar de comprar, no dia seguinte você não tem mais negócio. Então precisa ter um contrato. Então, às vezes o contrato junto ao cliente tem um peso muito grande, certo? A relação em si, inclusive dos fornecedores e de clientes, também seja interessante. O organograma da sua startup, ou seja, quem são os colaboradores, quem são as pessoas que estão envolvidas e a documentação de todos os seus colaboradores. Sim, carteira de trabalho ou é via contrato PJ ou é carteira de trabalho? Ele é funcionário ou é prestador de serviço? Se é prestador de serviço, tem um contrato de prestação de serviço? Se é colaborador, está tudo registrado? Pensa o seguinte, o investidor, a última coisa que ele quer é investir numa empresa que possa correr um risco trabalhista, concorda? Então, o que ele quer? Ele quer saber, tem funcionário? Tá bom, todos estão regularmente registrados? Todos estão seguindo as regras trabalhistas? Todos estão seguindo as regras da convenção coletiva? Às vezes você precisa buscar a própria convenção coletiva e entregar a convenção coletiva, para poder checar se está sendo cumprida a questão da convenção coletiva. Eu preciso saber, como investidor, se eu estou investindo numa empresa que está contratando mão de obra que não está qualificada ou não tem toda a documentação, ou ele fez um contrato PJ, mas na verdade não fez contrato nenhum, só paga lá eventual, ou seja, começa a dar um risco trabalhista e eu preciso saber, eu preciso diminuir o risco, eu preciso minimizar, eu como investidor, eu quero minimizar as chances de colocar meu dinheiro numa empresa que dê problemas.
Outras informações também, além dos colaboradores, prestadores de serviços terceirizados que nós falamos, o comprovante de pagamento dos impostos federais, estaduais, municipais, que aí a gente puxa através do quê? Das certidões negativas, certidão negativa de débitos, certidão negativa fiscal, certidão negativa trabalhista, para ver se não tem nenhum processo trabalhista, certidão negativa criminal do sócio, certidão negativa tributária, ou seja, para checar realmente se tem alguma pendência, se está na dívida ativa, se tem alguma pendência jurídica de documentação fiscal, tributária, trabalhista. Ou seja, todas essas certidões negativas, elas tendem a ser solicitadas. Aí depende muito da operação, mas tendem a ser solicitadas. O levantamento do inventário, dos estoques, dos ativos da empresa, para saber qual que é o tamanho dessa empresa, né? Muitas startups, a estrutura é muito básica, pode ser às vezes só um computador, um laptop, um celular e um computador, às vezes já é uma startup. Agora, mas tem startups que tem equipamentos, por exemplo, tem startup que tem um equipamento aí para um aspecto técnico, tem startup que tem já um processo já logístico estruturado, que tem a galpão, tem ativos, prateleiras, sistemas instalados, equipamentos, pessoas trabalhando. Então é importante que tenha a relação dos ativos, até porque isso faz parte também de um dos pedaços que a gente faz a avaliação do valor da empresa, né? O valuation da empresa. Então às vezes é importante que a gente tenha. Tem startup que, por exemplo, tem estoques, então é importante que tenha essa informação. Lógico, não se esqueça, declaração do imposto de renda da empresa, dos sócios, isso tudo já também tem que ter, né? Porque você é dono de uma empresa, eu pego o seu imposto de renda, não aparece essa empresa no imposto de renda. Eu falo, como assim não? Você é ou não é dono, né? Então puxa lá na Receita Federal, verifica lá o quadro societário administrativo chamado QSA, então também dá para cruzar essas questões. Algumas informações gerenciais, como por exemplo, balanço contábil gerencial, mesmo que você não seja obrigado, né, obrigatório a apresentar, mas pode ser solicitado balanço gerencial, é possível, acontece, é até relativamente comum que seja solicitado isso, por incrível que pareça, tá? Acontece isso e geralmente solicita para que o contador ou o escritório jurídico assine para testar que é a informação que mostra lá as despesas e as receitas, né? Então é comum que isso aconteça. Demonstrativo de resultados, fluxo de caixa, os dados das contas correntes, né? O extrato das contas correntes, ou seja, são informações que são interessantes. Existe também a figura de um relatório gerencial qualitativo. Esse relatório gerencial são informações que não são solicitadas em outros documentos, mas que você consegue colocar, como por exemplo, quais são os principais desafios, quais são os indicadores de crescimento, quais são os pontos de atenção, quais são as grandes conquistas, qual foi o tempo de gerenciamento, as perspectivas, as previsões, né? Então, às vezes é interessante você ter eventos que você participou, né, projeções de receitas, ou seja, um relatório gerencial qualitativo que às vezes até pode pedir, né, para assinar via um contador, um escritório jurídico, ou um escritório de compliance também, né, de governança que assina, que atesta essa questão. Fatos relevantes da história da sua startup, no momento que você fez uma pivotagem, depois a gente vai ter conteúdo específico para pivotagem, você trocou o ramo da empresa, enfim, essas coisas todas. E não se esquecer dos registros de marca, registro do nome, registro da logotipia, se você tem marcas importantes, patentes também, se você tem patentes, propriedades intelectuais, então quais os registros desses documentos. E como você pode ver, a relação é extensa. Portanto, quanto antes você fizer, mais rápido você vai conseguir, e é muito melhor você atualizar documentos que você já sabe que são feitos do que você produzir do zero. Portanto, o que é que você não pode fazer? Primeiro, ignorar que em algum momento você vai ter que fazer o processo de due diligence. Em algum momento na vida da startup vai aparecer um investidor e você tem que estar preparado, porque às vezes o investidor não está com muita vontade de esperar 3 meses para você levantar documento. Então, se você tiver esses documentos em mãos, você já vai mostrar para o investidor o quê? Organização. Fala, opa, eu tenho aqui, ó, tá tudo aqui, ó, certo? Então, você já mostra o quê? Você já mostra que você está disposto a fazer as coisas.
Deixar para a última hora é a pior coisa que você pode fazer. Você vai afastar bons investidores. Então, o que você pode fazer para começar agora mesmo? Primeiro, documentos básicos, né? Contrato social, documentação dos funcionários, essas coisas todas, manter os documentos organizados. Você já tem registro de marcas e patentes? Deixa lá o registro já deixa fácil para você consultar. Prepara lá a organização fiscal, né? Entradas e saídas das contas, deixa lá pronto, porque o máximo que vai acontecer é você atualizar e pedir para o contador assinar. Então você já deixa isso mais fácil. Tem um fornecedor confiável para serviços contábeis e serviços jurídicos. Tem um fornecedor de compliance ou de governança quando aplicável, inclusive. É importante. Uma ferramenta de assinatura eletrônica também, que você pode, ao invés de você precisar ir no cartório e automatizar, pode ser muitas vezes que basta que você coloque uma ferramenta de assinatura eletrônica, né? Tem vários fornecedores aí, você manda o documento e pede assinatura, isso por si só facilita bastante a vida, porque torna-se público a assinatura, ou seja, valida essa assinatura, ou seja, você não precisa necessariamente ficar autenticando a assinatura, mas comprova que a pessoa assinou, né? Então, isso facilita bem a sua vida, né? Inclusive na atualização de todos esses dados. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar a sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. Acompanhe o conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, deixe seu like, faça comentários, esses seus comentários podem se tornar o conteúdo das próximas transmissões, o seu comentário pode se tornar a temática da próxima transmissão. Eu sempre fico muito feliz da sua presença aqui, eu desejo muito sucesso para todos vocês empreendedores, grande abraço para você, muito sucesso, até a próxima, valeu, tchau!